Se tu tá liberta porque tu conhece a verdade. João 8,32 já disse, né? E aí, se tu não tá liberto porque tu ainda não conheceu a verdade, tá juntinho com Oséias 4,6, tá sendo destruído, que falta a verdade. Então vamos buscar a verdade, menina, andar nela para poder compartilhar. Me ensina a verdade, por favor, que eu quero me libertar. A nossa oração, eu sinto muito. Eu agradeço a Deus, eu amo a vida e todos vocês. Eu sou grata ao meu Deus, né, por tudo, porque não só até aqui Ele nos ajudou, mas eu creio na palavra que diz: eis que estou convosco todos os dias. Amém. Preste atenção e pega a visão. Olá, abençoados, iluminados da graça de Deus, né? Vem pra cá você também, entendeu? Preste atenção, hein? É de verdade, em verdade que vamos chegando sem religiosidade, buscando apenas intimidade, entendeu? Vem pra cá, vamos começar. Menino, preste atenção, temos que ter união, é desse jeito, entendeu? Então vai aí, ó, vamos curtir os nossos vídeos, entendeu? Compartilhar para outros, para outros se inscrever, porque você já se inscreveu, né? Preste atenção, hein? Entendeu, menino? E comente, vamos comentar, interagir, falar qualquer coisa, diga aí, entendeu? Interagir, eu preciso assim ouvir. Entendeu, menino? Ouvir ler, a gente ouve, entendeu? Assim, imagina, entendeu? Presta atenção. Então vamos aí, ó, curte rapidinho. Vamos curtindo nossos vídeos? Presta atenção. Vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu tô fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando acontecer alguma coisa. Já vamos descer a Rosinha, que tá sedenta da palavra, porque a missionária já tá doida para explicar. Desse jeito. Vamos comendo assim um danoninho, que a gente precisa ficar um pouco criança, entendeu? Porque o pessoal tá adulto demais, tá esperto demais, entendeu? A gente precisa voltar a ser criança para poder assim, tá no braço do pai, entender, compreender, etc, entendeu? E vamos beber a nossa aguinha, que não pode faltar, para poder refrescar a memória, para poder a gente entender a palavra, viver nela, não só no falar, mas no praticar. Presta atenção. Nosso texto-chave é assim, o texto mais importante que a gente não pode deixar esquecido, que é João 8,32, porque a gente precisa o quê? Se libertar, né? Senão a obra de Jesus, o quê? Fica esquecida, entendeu? Porque ele veio para isso, né? Verdade? Presta atenção. Então a verdade o quê? Que liberta. Então a gente precisa saber dessa verdade, entendeu? Que verdade é essa? Porque assim, o povo assim, né, na pregação, na evangelização, nas escolas bíblicas assim, falam da verdade, né, que vos libertará, mas não explicam que verdade é essa, entendeu? Então o povo fica o tempo todo que não se liberta, fica o tempo todo fazendo tijolo, igual assim aqueles que estavam lá no Egito, entendeu? Exatamente. E o povo de hoje não é igual o povo do Egito, entendeu? Que estava lá no Egito, que mandou Moisés lá libertar, mas no meio do caminho ele falou: quero voltar, lá tinha carne, entendeu? Então eu quero voltar, quero ser escravo. Então é isso. E o escravo ele não se liberta, o escravo ele é preso, né? Depois foi, né, ali em Isaías 61, foi enviado o quê? Foi ali enviado o quê? A Isaías a profetizar sobre aquele libertador que viria, né? Leia Isaías 61. Então ele viu que para libertar os cativos, mas o povo não quer ser liberto. O povo gosta de ser assim, levado, entendeu? Assim, puxado, entendeu? Assim, não tem liberdade. Que a pessoa livre vai aonde quer, a hora que quer, faz o que quer, né? De acordo, claro, com domínio próprio, entendeu? Sabendo com o novo e vivo caminho, no novo caráter da vida, né? Porque uma pessoa liberta é uma pessoa o quê? Convertida. Então mudou o quê? Mudou de caráter, não é verdade?
Mudou do caráter do mundo para o caráter o quê? Do Espírito Santo. Está em Gálatas 5, 22. Leia lá. O fruto do Espírito, né? Então, quem é convertido tem ali todo o fruto do Espírito. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, a verdade, né, liberta. Então, por que não prestarmos atenção? Que verdade é essa, né? Um pouquinho, entendeu? A gente esqueceu um pouco a mulher do fluxo de sangue, a mulher da viuvinha, e etc, a mulher da botija, da 4 botijas, não sei o quê, entendeu? Vamos entender que verdade, porque é a verdade que liberta. Não é história, não é filosofia, não é farisaísmo, não é judaísmo, não é Israel, né? Não é metáfora, não é linguagem de figura, né? Do qual é escrito a Bíblia, né? As parábolas. Então vamos prestar atenção. Que verdade é essa? A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus, né, que haviam crido nele, falou para ele, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, né, são verdadeiramente o que? Meus discípulos. Então, só é discípulos de Jesus aquele que busca conhecer essa verdade para andar nela. Conhecerão, né, naquele tempo, Jesus está falando conhecerão porque não conheciam. Não está falando aqui para quem conhecia, né? Você conhece? Não, está falando conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então temos que prestar atenção em Jesus. Se somos discípulos o quê? De Jesus Cristo. Não estou falando de Jesus Nazaré, mas de Jesus Cristo, o ungido, o Jesus ungido, né? O Espírito Divino que estava no Jesus de Nazaré. Jesus, sabemos que ele era 100% homem, 100% que? Espírito. Então, estamos falando do 100% Espírito, que é o que? A luz do mundo. Presta atenção, hein? De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, esta luz do mundo, que é o que? A lucidez, né? Bebemos água ainda há pouco, né? Bebemos água para poder abrir o intelecto, abrir a mente, né? A verdade? Para poder entrar o que? A lucidez, né? Assim como o ungido encontrou Saulo, né? E ele virou Paulo, para trazer, né, naquele momento ali para os gentios, para os estrangeiros, a luz, né? Lucidez, né? Então, traz para nós, é só prestar atenção, é só querer, é só para quem quer, né? Confessa e toma posse da palavra. Se não quer, preste atenção, hein? Então vai ver um filminho, meu filho. Então, quem me segue não andará o quê? Nas trevas, na ignorância. Entendeu? É livre-arbítrio, minha filha. Quer ir? Presta atenção, não presta atenção, entendeu? Não há mestre. Mestre aqui é ungido, Cristo. Que nós temos que compartilhar é a palavra, que nós temos que animar uns aos outros, né? Animar, a entender, a ouvir, né? Porque as pessoas têm mania de não querer ouvir, né? Cada um se acha, né, o bambambam. O mestre só é o quê? O único mediador, que é Jesus Cristo, entre o homem e o céu. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, quem me segue não andará o que? Na ignorância, pelo contrário, terá o que? A luz da vida. Então, vamos prestar atenção no caminho dessa verdade. A videira o que? E os ramos. Eu sou a videira o que? Verdadeira. Né? Quem está falando, menino? Presta atenção. E para quem está falando? Está falando lá para os judeus, para os fariseus lá, entendeu? Os bambambãs. Quem está falando? Eu sou a videira verdadeira, que é aquele povo nessa época aqui, entendeu? Só ouvia farisaísmo. E é mera coincidência que hoje também, o tempo todo, entendeu? Só querem estar o quê? No poço de Jacó. Né? Jesus mesmo falou, né, para aquela mulher de Samaria, entendeu? Presta atenção. Eu sou a água da vida. Se você beber da minha água, você não vai mais ter sede. Entendeu? Mas o povo até hoje, na religiosidade, quer estar bebendo água no poço de Jacó, ignorando
a água da vida, né? Só fala nela, mas não bebe, porque eles querem cavar poço, eles querem sacrifício. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, né? Ele limpa, e é por como é que limpa? É pela palavra, tá limpando agora, para que produza o que? Mais fruto, né? O fruto ainda, entendeu? Presta atenção, quando diz lá no versículo 16, né? Não fosse vós que me escolheste, eu que vos escolhi, para que vades e dê fruto, e o fruto permaneça. O fruto é mudança de caráter, que nós vimos, né? Em Gálatas 5:22, que tenha o fruto de caráter, entendeu? E permaneça, para poder compartilhar, porque a gente só pode dar aquilo que temos, entendeu? Então, se nós não formos convertidos pelo fruto do Espírito, né? A gente fica assim compartilhando muito, né? O fruto do mundo, né? Os egos, as vaidades, eu que sou, o achismo, né? As filosofias, filosofias, etc, etc. Entendeu? Mas nós temos que prestar atenção na vida. Então aqui em João, no capítulo 18, né? Ali Jesus estava ali, né? Se defendendo, ali falando ali com Pilatos e Pebambam, vocês leiam aí, porque não é o caso aqui. Eu quero apenas lembrar vocês que nós estamos falando o quê? Da verdade, que temos que entender qual é a verdade para se libertar. Se você é liberto, porque você já sabe a verdade, entendeu? Se você não é liberto, porque você não lembra da passagem que Jesus fala assim, ó, que diz o povo que eu sou, né? Então não é essa passagem aqui, ó, mas aí ele está falando com aquele que está acusando ele, né? Ó, esta pergunta veio que do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Que o povo vive assim de que fulano falou, ciclano falou, entendeu? E nunca pesquisa para saber deles mesmo. Pilatos respondeu, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, que é os judeus e os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim, que foi que você fez. Presta atenção, hein? Lembra lá daquela confusão, aquele escolheram Barrabás? O povo é falso, o povo está com Jesus só na palavra, mas na prática, entendeu? Está com Barrabás. O meu reino, olha a resposta aqui, vamos achar a verdade, o que Jesus está falando? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Olha a resposta aqui. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse o que entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Olha a confusão aqui. Ele era o rei ali dos judeus, mas existe uma confusão religiosa que ainda espera o rei que há de vir, né? Mas o rei já veio, ele não vai vir pela segunda vez, ele já veio. O rei dos judeus, né? Sabemos a história, mas o povo anda como que bêbados, né? No vinho, e esperam ainda acontecer o que já aconteceu. O Senhor está dizendo que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da o quê? Da verdade. Então só Jesus dá testemunho o quê? Da verdade. Lembra que ele falou, eu não sou desse mundo, a verdade não é desse mundo, é a verdade espiritual, Deus é espírito. Todo aquele que é o quê? Da verdade, ouve a minha voz. Então, menino, presta atenção, hein? Tu pode saber se tu é da verdade ou não. Tu está interessado em ouvir, entender essa palavra? Então tu é da verdade. Entendeu? Mas se tu não está interessado, tá virando o pescocinho, a cara para lá e tá falando, acaso tem alguma coisa boa?
entendeu? Daqui e dali, assim como falaram, perguntaram se havia coisa boa de Nazaré, entendeu? Aí você não é o quê? Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui, em João 17, preste atenção, hein? Porque, mas agora vou o quê? Para junto de ti. Quando Jesus estava ali despedindo, né? A origem carnal, para estabelecer somente a origem espiritual, né? Do reino, da sua origem verdadeira, né? Presta atenção. Mas agora vou para junto de ti. Isso falo que no mundo, para que eles tenham que a minha alegria completa em si mesmos. Olha, presta atenção. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Está dando agora, está falando, é só prestar atenção. E o mundo os odiou, o mundo não gosta de palavras da palavra verdade, né? O homem, ele gosta do ego, ele gosta da vaidade, ele gosta de religiosidade, ele gosta de ritual, tradição, de família, de povos, porque eles não são do mundo. Então, esses que ouvem a voz de Deus, né, que falamos há pouco, quem segue a Jesus ungido, ouve a voz dele. Porque esses o que? Não são o que do mundo, como também eu não sou, disse o ungido. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, né? Desse mundo tenso, né? Desse mundo pesado, desse mundo de ignorância, desse mundo carne, como também eu não sou. Somos ministros enviados para trazer o que? A verdade. Santifica-os na verdade. Não está falando para santificar em filosofia, em religiosidade, em ritual, em tradição de judeus, de Israel. Não. Santifica-os o quê? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, outra verdade que é preciso viver da prática, não somente no falar. Teve a profecia lá em Joel 2, né? A profecia do verdadeiro batismo. Então, aqui em Atos 1, vocês leiam. E está falando aqui, ó, não se afastem em Jerusalém, quando ele falou ali para os seus discípulos, né? Antes de ir para a cruz, né? Não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa o quê? Do Criador, do Soberano, a qual vocês ouviram o quê? De mim, né? Que ele pregou o Pai, o Soberano, o grande eu sou, né? Porque João, na verdade, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, então precisamos conhecer muitas verdades para nos libertar de religiosidade. Porque João, na verdade, batizou o quê? Com água. Mas vocês serão batizados o quê? Com o Espírito Santo, dentro o quê? De poucos dias, né? Que iria ali concluir a promessa, na profecia. Lembra-se de Hebreus 1:1? É Deus que falava através dos profetas, e através do profeta Joel, lá ali no capítulo 2, 28, né? Ali falou desse batismo que iria acontecer. E aqui Jesus está falando, vocês vão para Jerusalém, ficam lá todos no mesmo lugar, e esperem o quê? Esperem ser batizados, né? Pelo Espírito Santo da promessa. Aí aqui, né, em João 4, Jesus e a mulher samaritana, presta atenção. Quando Jesus soube que os fariseus, né, os religiosos da época, tinham ouvido dizer que ele batizava, eles ouviram dizer, a gente ouve muita coisa que não é verdade, né? Então eles ouviram dizer o quê? Que Jesus batizava, ó. Quando Jesus
soube que os fariseus, né, os fofoqueiros religiosos, tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, né? Porque o homem gosta de competição. Então esse homem aí está batizando mais, entendeu? Está inventando a história. Se bem que Jesus mesmo que não batizava ninguém. E sim o que? Os teus discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos a batizar, mas não era com água, porque na verdade é João que batizava com água. Porque João, né, ele tinha o quê? O ministério dele, que batizava lá no Rio Jordão, né? Presta atenção, hein? Então, como ele era o caminho que trouxe, né, o caminho, a voz do caminho que falou no deserto sobre Jesus, por isso Jesus ali cumpriu, que era o batismo de João, né? Ele não tinha pecado, que João, ele pregava o batismo de arrependimento. Jesus se arrependeu do quê? Apenas Jesus, ele veio para cumprir, né? Então ali na lei, naquele pacto da lei ali, né? O João, ele era um assênio, e ali sendo um assênio, tinha aquele ritual do batismo, né? Presta atenção, hein? Se bem que Jesus mesmo não batizava em si os seus discípulos, né? Batizava com o quê, gente? Com a palavra. Ele mandou falar o quê? Ele mandou batizar com água? Não, mandou pregar. Vai, fale, né? Deixou o que? A Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário que passar pela o que? Região de Samaria. Assim Jesus chegou, né? À cidade de Samaritana. Entendeu, menino? Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então, Efésios 1,13 diz, ó. É nele que agora vós estáis, ó. Nele de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, entendeu? O evangelho da salvação. Então, a verdade é o evangelho da salvação, menino, presta atenção, por isso que fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, entendeu? A verdade que é o evangelho da salvação, entendeu? Te tira das trevas. Tendo nele crido, se tu creu, entendeu? Na verdade, lembra? Né? João 18,36, vai lá e lê de novo. Entendeu? A palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, né? Receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Entendeu? Eles lá. Entendeu? O Espírito é o penhor do quê? Da herança. Até o quê? O resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então foi desse jeito aqui, hein? Que nesse tempo, entendeu? Jesus foi o penhor. Então, a missão de Paulo imita Cristo, né? E nós imitamos a Paulo, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, a missão de Paulo, o quê? O mistério, o quê? Do Evangelho, entendeu? Então, temos que levar luz para que o povo saia, o quê? Da ignorância, a verdade que liberta, entendeu? Se não conhecer a verdade, vai viver o tempo todo de religiosidade, menino, presta atenção. Falando da verdade, vocês vão a Gálatas 2, ler tudinho ali, entendeu? Paulo repreende Pedro, porque Pedro, ele estava falando, né, do caminho da verdade e a vida, né? Mas para os circuncisos, Pedro foi edificado, o que é a igreja, a da rocha maior, que foi Jesus de Nazaré. Presta atenção, hein? Entendeu? Presta atenção. Quando, porém, Cefas veio que Antioquia, resistir-lhe face a face, Paulo disse, porque havia o quê? Havia o quê? Se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, né? Porque Paulo foi levado a levar o novo e vivo caminho. Veja bem, não é o caminho, a verdade e a vida dos judeus,
mas é o novo e vivo caminho, a nova aliança, o pacto eterno, que ninguém renova, ninguém revoga, porque foi o soberano que fez. Então, Paulo estava ali levando o evangelho eterno, entendeu, menino? Presta atenção. Mas havia ali aqueles que fingiam que criam, como hoje nós falamos desta aliança eterna, que é a graça, que é o evangelho eterno. Então muitos até fingem, né? Faz carinha assim, de bocas assim, sei o que, mas querem viver no poço de Jacó, querem viver no mandamento, querem viver sendo conduzido por Moisés. Moisés não existe mais, menino, presta atenção, Jesus já veio, entendeu? Já foi, já o novo e vivo caminho já trouxe para nós, entendeu? Desse jeito. Então, eis aqui, vocês leem todo, há aquela discussão, né? Há aquela discussão de Paulo com Pedro. E também os demais judeus se fizeram o quê? Hipócritas, entendeu? Juntamente com ele. Vocês leem direitinho. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado o quê? Porque Paulo estava levando o evangelho eterno e não foi designado para o evangelho da circuncisão, né? E sim para os incircuncisos, não é verdade? Que é assim geral, entendeu? É uma só nação, né? Que é um só corpo para um só Deus, Paulo pregava. Porque este evangelho de Pedro, né? É o evangelho que o povo segue até hoje, né? Que é o evangelho que? Dividido. E casa dividida não subsiste, né? É muitas casas, é muitos estatutos, não é verdade? Presta atenção. Então não é um só mediador, né? Não é um só mediador, não há uma unidade, né? Presta atenção, hein? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o quê? A verdade. Qual é o nosso tema hoje? A verdade. Não, não segundo a verdade do evangelho, entendeu? Não o quê? Não procediam corretamente, segundo a verdade o que do evangelho. Isso aí não é mera coincidência. Hoje vemos muitos, né? Levando a coisas terrenas, coisas de rituais, coisas de tradição, né? De fariseus de Israel, como se fosse o evangelho eterno, né? Eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus, né? Não é mera coincidência. Quer voltar a viver de sacrifícios, quer ensinar a muitos andarem em sacrifícios por sacrifícios, a sacrificar. Se Jesus já veio, já foi o único sacrifício de uma vez por todos, está no livro de Hebreus. Presta atenção, hein? Então você precisa saber o que? A verdade, para libertar. Não é para se libertar uns dos outros, né? Precisamos nos reunir, como é costume, né? Está escrito lá no livro de Hebreus, como é costume dos religiosos, né? Dos judeus. Precisamos nos reunir para entender a palavra. A justificação, o quê? Pela fé em Cristo Jesus. Então a justificação é o quê? Pela fé, não é por sacrifício, não é por obras. Que obra? A obra foi consumada na cruz, né? Presta atenção. Um pouquinho com vocês pegam a Bíblia aí, eu estou lendo Gálatas 2, né? A partir do versículo aqui 4. Que é esta confusão de Deus, tem dois evangelhos, tem o evangelho do circunciso e o evangelho dos estrangeiros, que Jesus Cristo trouxe para Paulo trazer para nós informação e para nos iluminar, para a gente ter lucidez, para poder se libertar. Então, preste atenção, né? Então, nós não somos judeus, nós não somos Israel, entendeu? Preste atenção. Então, eu disse assim, ó, versículo 4. Essa confusão surgiu por causa o quê? Dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para o quê? Espreitar a liberdade que temos e que em Cristo Jesus, né? Então ele se infiltra às vezes, entendeu? Mas assim, é com falsidade, vamos dizer o português claro, entendeu? É para vigiar,
De repente, entendeu? Até ouve nossas coisas, nossos vídeos, nossos estudos, né? Então, mas às vezes somente com a intenção de vigiar e não aprende nada, entendeu? É apenas ver alguma coisa errada, entendeu? Mas nós estamos mostrando que a palavra e a hermenêutica correta que já está feita, já está interpretado. É só ter lucidez, conhecer a verdade, que é a verdade que já existe. Não estamos inventando verdade, né? Filosofia, história, que o povo religioso quer viver de história dos hebreus, né? Presta atenção, hein? Então, vamos ler, menino, presta atenção. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado, né, para desrespeitar o que é a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduziu o que? A escravidão. Que o Pai, ele quer te redar para a escravidão. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o pó religioso, a religiosidade, os estatutos não quer que tu liberte. Se tu se libertar, eles não vão ter, entendeu? É a comunidade deles, entendeu? Presta atenção. Então precisamos estar em comunhão, em comum união, entendeu? Na comunidade. Nós precisamos estar repartindo, sim, esse pão maravilhoso que desce do céu, né? Que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Mas sem religiosidade, sem escravidão, né? Que não pode isso, não pode aquilo, tá bom, tem que ser assim, tem que ser assado, entendeu? E toma assim a sua vida, entendeu? E a gente passa a viver a vida deles, não a nossa, né? A vida de cada estatuto, de cada lugar, né? De cada administração, entende? E passa a vida e a gente, entendeu? Lendo e não entende que Jesus fala assim, desperta tu que dormes. Então nós temos que viver em comunhão, comum união, né? Nós precisamos ter discernimento do Espírito, porque senão a gente pensa que está indo juntinho com o Espírito da verdade, né? Jesus falou, eu sou o Espírito da verdade, né? E importa que adore o que em Espírito e em verdade. Então preste atenção, gente, mais nessa verdade, tá? Gálatas 2, entendeu? Versículo 5, entendeu? Então, tá falando da confusão, esses fica de olho. E a esses não nos submetemos por um instante sequer, entendeu? A gente tem que pregar a palavra, está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, vai lá, prega a palavra em tempo, fala de tempo, e a gente não pode se intimidar não, amigo, presta atenção. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse o quê? Presta atenção, esse pedacinho eu vou ter que ler com vocês, presta atenção. A esses, entendeu, que traz confusão para nossa mente, não nos submetemos nem por um instante, entendeu? Nem por um instante sequer. Para que, o quê? Qual é o nosso tema hoje? Para que a verdade do Evangelho permanecesse, o quê? Entre vocês. Entendeu, menino? Então, Paulo se ultrapassou barreiras para trazer as informações para nós, e nós que imitamos a Jesus somos luz, né, no mundo, né? Vocês lembram? Então nós temos que trazer a lucidez para que entendam a verdade do Evangelho e não vivam de filosofia. Continua aí, Gálatas 2, versículo 6. Aí ele fala, sei, né, do Evangelho permanece em vocês, eu tenho que falar. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os fariseus, hoje também está cheio de parecia ser alguma coisa, entendeu? Mas prega o mandamento, prega Moisés, prega Malaquias, a gente chega com o Evangelho eterno, entendeu? E temos que ter convicção, entendeu? Presta atenção, hein? Então, enquanto aqueles que pareciam, né, ser alguma coisa, né, engravatado, o que eles foram
No passado, não me interessa, disse Paulo. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Entendeu? Nós tem que aprender. Eu vejo muita gente falando assim, aprendi com fulano, fulano falou isso, fulano falou aquilo, não interessa. Entendeu? Que fulano falou, deixa eu ter falado, moço, entendeu? Tem que saber o que o Espírito da Verdade falou, menino, presta atenção. Esses, digo que pareciam ser alguma influência, nada me acrescentaram, Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, vou mostrar de novo, vocês têm que entender que é 2 evangelhos, entendeu? E infelizmente o povo hoje, entendeu? Está seguindo, entendeu? A mesma coisa, o evangelho de Pedro. Deus não que aceita a aparência, o quê? Do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, pelo contrário. Quando viram que me havia sido confiado o evangelho de quê? Da incircuncisão, dos estrangeiros, nós, gentios, entendeu? De igreja hoje. Assim como a Pedro foi confiado o evangelho que da circuncisão. Entendeu, menino? Presta atenção. Eu gosto de mostrar para falar, de mostrar, entendeu? Que nem eu que estou querendo ser sabidinha, não. Estou lendo a Bíblia. Entendeu? O problema é que a gente lê, mas eles esboçam as filosofias. De ler o que está escrito, mas esboça. E aí a gente fica confuso, entendeu? Eu não quero estar confuso, então a gente tem que se libertar de verdade. Entendeu? Libertar da ignorância. Entendeu? Presta atenção. Entender que nós somos o que? Salvo, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvo. Nós não temos que fazer sacrifício para ser salvo, para salvar. E nós compartilhamos a palavra porque somos salvos, já somos salvos, entendeu? E tem muitos que estão dormindo, né? Por isso que fala, desperta tu que dormes. É salvo, só que não sabe que está dormindo, entendeu? Então o que nós temos que fazer é isso, animar uns aos outros, mostrar, entendeu? Fazer eles entenderem. Versículo 7 de Gálatas 2. Pelo contrário, quando viram que me haviam sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, né, e João, que eram reputados colunas, né, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos o que? Dos pobres, né? O que também me esforcei por fazer. Entendeu, menino? Lembrar-se dos pobres, está lá em Tiago 1, versículo 26 e 27. A religião de Deus é assistir os pobres, entendeu? Os viúvos, os necessitados, os órfãos, entendeu? A religião de Deus é essa, entendeu? Assistir. Então ele fala assim, ó, nós temos o evangelho por circunciso e incircunciso, mas nisso temos que ser igual, temos que assistir os necessitados. Mas hoje a igreja, os necessitados é que assistem a igreja, entendeu? Eles vivem o quê? Da filosofia da viuvinha, entendeu? Presta atenção, hein? É desse jeito. Daí você vai lá em 1 João capítulo 2, que traz assim, Jesus nosso advogado. Então vamos entender mais uma verdade, menino, presta atenção. Ali está falando advogado o quê? Dos judeus, né? O Jesus de Nazaré era advogado o quê? Dos judeus, entendeu? Porque foi ele que transportou, está em Colossenses 1,13. Ele que transportou aqueles povos da aliança da lei, das trevas o quê? Para a luz, entendeu?
não é nosso advogado, entendeu? Porque nós estamos vivendo Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, não precisamos mais de advogado, entendeu? Estamos em Cristo, então Ele nos chamou o quê? De amigos, não é verdade? Preste atenção. Então, nenhuma condenação. Se não há condenação, não vai haver julgamento. Só vai julgamento quem é condenado ou não. Preste atenção. Aqui em Filipenses 1, né? Aqui no versículo, deixa eu ver, 13. Versículo 13 diz assim, preste atenção, menino, do 12, para poder melhor entendimento. Quem ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, disse Paulo, né, falando ali para os filipenses, tem até o que contribuído para o progresso do evangelho, né? Muitos contribuem, tá junto para contribuir, né, para a gente avançar para o alvo. Mas tem muitos que fica para poder atrapalhar, entendeu? Presta atenção, vai entendendo? Entendeu? Contribuindo para o progresso do evangelho, 13. De maneira que toda a guarda, né, protetora, protetoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, por causa do ungido, não por causa de Jesus de Nazaré, que ele nem conheceu. Presta atenção. E os irmãos, em sua maioria, estimulados, esse tem prestação, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados o quê? No Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, né? Que acha bonito, entendeu? Fica imitando um ao outro, entendeu? Eles falam até muitas das vezes igualzinho, entendeu? Porque meu irmão daqui, meu irmão dali, entendeu? Tu vai nessas casas grandes aí, que os líderes que falam pequeno, menor, falam tudo igualzinho, maior. Parece que ele tá ouvindo um, tá ouvindo o outro, entendeu? Tudo igualzinho, entendeu? Tudo é programado. Entendeu? Claramente. Entendeu? Preste atenção. Então, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. É uma rivalidade, não é assim? Eu tô errado. É um falando do outro, porque aquele não entendeu, é assim assado, aquele que bota o chapéu não é não sei o que, aquele que tira o chapéu não sei o que, aquele de lá é não sei o que, e perde muito tempo, em vez de pregar a palavra em tempo, fora de tempo, perde um tempo falando um do outro. Na TV, então, a gente vê isso, né? Na TV que eu falo assim, na internet, entendeu? Que mais vê, entendeu? A gente vai ver que quer aprender alguma coisa, mas não adianta. Porque a maioria, entendeu? Não todos, claro, mas a maioria sempre tem aquela pitadinha de pimenta falando do outro. Entendeu? Tem uns que então é só para isso, para falar do outro. Então é isso, desse jeito, proclama Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem o quê? De boa vontade. Então a gente está com boa vontade, o que a gente quer é comer uma boa comida e compartilhar, repartir, né? Tão bom, comida gostosa, né? E comida que edifica, né? Comida assim estragada, que depois a gente fica toda hora, caralho, cuidou aqui, cuidou ali, entendeu? Não, presta atenção, hein? É importante entender a verdade que está escrita aqui em Efésios, entendeu? 4, a partir do versículo 17, que está trazendo que é a nova natureza. O povo quer viver, né, de memória, entendeu? No Jesus de Nazaré. Nós temos que viver para a natureza verdadeira, Cristo vive. A nova natureza. Então, no versículo 17, né, que traz para nós aqui a unidade da fé, né? A unidade é importante, não entendeu? Preste atenção, casa dividida não subsiste. Desse jeito. Então, 17 diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam
mas como o quê? Os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Suas filosofias, né? Tendo o seu entendimento obscuros, que ninguém entende, entendeu? E ficam passando para o outro, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração, entendeu? Jesus deu a vida eterna, né? Que ele já consumou, João 3,16. Jesus 16 é o quê? A vida eterna que já deu pela fé. Entendeu? Mas ele vive falando pro outro que tem que buscar, tem que discernir o Espírito que já deu. Entendeu, menino? Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para se formar de sofrida, né? De sofrência, de sempre se refrear, cometer o que? Todo tipo de impureza. Mas, presta atenção, tô lendo Efésios 4, no versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi. Se é que de fato, né, ouviram falar dele e dele foram o quê? Instruídos segundo o quê? A verdade em Jesus. Olha sempre a palavra verdade, né? Não foi, vocês não aprenderam com Jesus rituais, né? Não aprenderam, mas vivem de rituais. Não, Jesus não falou para vocês viverem da fonte de Jacó, pelo contrário, ele disse que agora ele era a fonte eterna. Quem bebesse da água da vida dele não iria, entendeu? Não iria morrer mais, entendeu? Presta atenção. Desse jeito. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram, presta atenção, menino, oh Deus, vocês foram o quê? Instruídos a deixar de lado o quê? A velha natureza. Vocês não falam que é nova criatura? Como é que é nova criatura e quer viver da história dos hebreus, da história lá de Israel, né? Quer falar palavras como doutrina de Deuteronômio, Malaquias, de Daniel e fulano e ciclano, que nessa época Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo, a promessa não tinha sido cumprida, João 3,16, não tinha vindo. Então não é doutrina para a igreja, preste atenção, era palavra para Israel, que viveu antes de Jesus, antes do Messias, entendeu? E veio e não acreditou até hoje, vocês estão indo na onda. E se deixar o que? Renovar o que? No Espírito, preste atenção, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que ver instruído e deixar de lado a velha o que? Natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, vive se corrompendo, né? Se corrompendo por religiosidade, por isso que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, presta atenção, tem discernimento do Espírito, entende? É o conhecimento que liberta. Oséias 4,6, o povo está sendo destruído, né? Está falando lá de Israel, mas trazendo para os dias de hoje é a mesma coisa. O povo está sendo enganado, não conhece o verdadeiro Deus espiritual, conhece o Deus religioso, o Deus da caixinha, o Deus que está na casa de tal, o Deus que está ali, vem buscar o Deus que está aqui, entendeu? Esse Deus dividido. Entendeu? Preste atenção. Então, você destruir, se deixar de lado a velha, vocês precisam deixar a velha natureza, que se corrompe segundo o quê? Segundo desejos enganosos. Vocês leiam lá, tá? Estou lendo Efésios 4, versículo 22. Agora eu vou para o 23. E se deixar o quê? Renovar. Vocês precisam se deixar renovar. É a mesmice. Entra ano, sai ano, fala, agora vai tudo novo. Novo nada, é a mesmice, é a mesma coisa. Vivem falando de novo e vivo caminho, mas vive no caminho antigo. Se Deus trouxe uma aliança eterna, uma nova, né, um novo e vivo caminho, uma nova aliança, por que viver da velha? Hein? Isso é retroceder, é amassar barra, é fazer tijolo no Egito. E se deixar o que? Renovar. Vocês precisam se deixar renovar. Gálatas 4:23. Vocês precisam se deixar o que? Renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir
da nova natureza. Preste atenção. Criada segundo Deus, segundo eu sou. Não em religiosidade. Não interessa. Coisas terrenas que não vai levar ninguém a lugar algum. Temos que repartir o pão da vida. Deus é espírito. Então precisamos nos ligar no mundo espiritual que está comandando tudo e é o verdadeiro comandante. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes o quê? Da verdade. Entendeu, menino? Então vamos ficar por aqui e vamos entender, né? João 8,32, de uma vez por todas, conhecereis a verdade vos libertará. Deus é espírito, importa que o adorador adore em espírito de verdade. Não é para adorar de verdade. Adorar em espírito é conhecer a palavra verdade, não viver de filosofia, de vã filosofia, de repartir isso, de repartir sacrifício. Viver da verdade é quando chegar a Páscoa, tu falar do Jesus que já foi o sacrifício santo, que já foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Entendeu? Não ficar indo lá em Êxodo 12 falar de sangue que passou aqui, que passou ali. Entendeu, menino? Passado, história. Chega de história. Vamos fazer, entendeu? De a nossa nova natureza fluir. Para deixar um legado, né? Não de filosofia, não de achismo, não de ego, mas deixar um legado da palavra verdade. Tá bom, menino? Preste atenção. Paz seja com todos nós. Amém? Se inscreva, deixe seu like.